Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Sejam todos bem-vindos a mais um encontro do nosso estudo da Carta aos Colossenses, que tem sido muito bom nós aprendermos com essa caminhada, fazendo um roteiro muito importante de estudo, para que possamos compreender quando o apóstolo Paulo escreveu para esta igreja, que mensagem e que lições a igreja deveria aprender e deveria ter para que ela tivesse saúde, porque o que nós buscamos é ter uma igreja saudável. O apóstolo Paulo ele tinha isso para que houvesse realmente uma mudança de direção, para que de fato as coisas melhorassem. É claro que o apóstolo Paulo também teceu elogios, aquilo que estava sendo feito de forma correta, porém, aquilo que necessitava de um acerto, de um conserto e até mesmo cuidados que deveriam ter acerca daquilo que estava acontecendo na igreja de Colossos. Por isso, nós estamos então nesse tempo desvendando aquilo de precioso que o apóstolo Paulo enviou para essa igreja tão importante que Epáfras havia fundado. Amém? Então, abra sua Bíblia na Carta aos Colossenses, já deixa aberto aí no capítulo 2. Vamos estar então olhando um pouco mais sobre o capítulo 2. Então, é importante nós sabermos que em Cristo nós temos todos os tesouros de conhecimento. Às vezes as pessoas acham que tesouro é só aquilo que é dinheiro, que são bens materiais, porém, tesouro para os céus é o conhecimento de Deus. Paulo falou do seu trabalho como uma grande luta. Ele assim descreve isso no capítulo 2, no versículo 1. E ele fala para que tenham toda a riqueza. Notem um detalhe, né? Mas para que toda essa riqueza? Para que realmente tivéssemos uma igreja verdadeira, uma igreja que realmente estivesse nos caminhos do Senhor. Mas uma igreja, quando ela de fato é verdadeira, ela é uma igreja disciplinada, uma igreja que não foge do seu foco, uma igreja que ela não tira a sua essência. Notem em Colossenses capítulo 2, no versículo 5, o que o apóstolo Paulo diz. Vamos ler? Porque embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito e alegro-me em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Notem, ele faz um elogio, ele destaca algo muito especial que a igreja aos Colossenses estava passando pela sua disciplina. Estavam vivendo realmente em ordem, sendo organizados, e assim como a firmeza da fé dos irmãos que estavam naquela igreja. Então isso é uma virtude que nós devemos realmente ter em nós, a disciplina de estarmos certos, estarmos caminhando com firmeza dentro da igreja, de nós não amolecermos e permitirmos que o mundo venha roubar um tempo, venha roubar, dando um conhecimento que não pertence ao Evangelho, e nós fomos induzidos a isso. Então a disciplina é algo que a gente, quando fala de disciplina, não está falando de punição, né? Muita gente associa disciplina com punição, e disciplina não é necessariamente punição. Ser disciplinado é você ser pontual, é você ter realmente uma rotina devocional, uma rotina de estar na igreja, ajudando e colaborando com a obra do Senhor, de você ter realmente uma constância na sua vida de fidelidade. Disciplina é algo que é bom para a nossa vida, que nos faz ter regularidade naquilo que fazemos, faz com que permaneçamos firmes e constantes. A disciplina nos chama realmente para aquilo que é correto. Isso é uma virtude, e é uma virtude dos Colossenses, e o apóstolo Paulo dá um destaque aqui muito importante, e acredito que devamos seguir realmente esse grande exemplo. E
A outra coisa é que realmente devemos seguir os passos de Cristo, por isso somos chamados de cristãos. Cristãos são aqueles que dão os mesmos passos de Cristo. Percebam aqui no versículo 6 o que o apóstolo Paulo diz: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele. Então, viver em Cristo é realmente fazer aquilo que Cristo fez aqui nesta terra, é realmente proclamar a sua palavra, ser o exemplo daquilo que você faz, daquilo que você fala, você viver o novo de Deus. Então, tudo isso realmente faz parte de seguir os passos de Cristo. E assim, ele diz, continue a viver nele, como diz, vocês estão no caminho, tá bom aí, né? Estar firmes em Cristo e realmente ser muito grato. Ele diz, enraizados, no versículo 7, diz, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Então, devemos todo dia ser gratos a Deus. E aqui, a igreja era muito grata ao Senhor por aquilo que realmente Deus havia feito naquele lugar. Era o sustento da vida deles, né? Então, tudo isso baseado no relato de Epáfras a Paulo, que lá, lembra, ele estava preso. Paulo estava preso e escrevendo essa carta, né? Então, era muito importante Paulo destacar isso, porque a gratidão é algo que às vezes nós esquecemos e achamos que Deus é obrigado a fazer tanta coisa na nossa vida. Na verdade, Deus nunca foi obrigado a fazer absolutamente nada. Tudo aquilo que recebemos é por força da sua graça sobre nós, que é um favor imerecido. Então, nós falamos muito sobre isso. Então, Deus tem dado para nós muito mais do que nós merecemos. Por isso, nós somos gratos a Ele. E no momento em que você está aí, sentado no conforto da sua casa, participando, ouvindo uma palavra que vai enriquecer a tua vida, que vai fazer você melhorar, que vai acalmar o teu coração, que vai fazer você pensar aquilo que precisa mudar e aquilo que não precisa, aquilo que você está no caminho correto. Se você é realmente uma pessoa grata, disciplinada, segue os passos do Senhor, você viverá uma vida de abundância, viverá uma vida feliz. Mas é necessário que façamos uma reflexão sobre aquilo que nós estamos fazendo e de que forma nós estamos vivendo, porque isso tudo determina como nós estamos caminhando na nossa vida, sobretudo a vida cristã. Então, é bom sempre estar fazendo essa reflexão, essa avaliação. E muito importante nessa caminhada, e o apóstolo Paulo fala de uma maneira muito expressiva sobre as virtudes daquela igreja, não deixa de falar sobre isso. Porém, a igreja, ela constantemente é alvo de ataques, alvo de ações para que ela mude a sua trajetória. E às vezes essas ações elas vêm de dentro para fora, elas não vêm de fora para dentro. Então, a igreja, por força da conversão de muitos e de ser um ambiente público onde as pessoas entram, ali havia realmente aquela cidade, havia uma idolatria muito grande, uma dedicação muito grande a deuses, sobretudo a uma grande deusa que tinha em Colossos, mas a influência de judeus, e alguns convertidos, outros não convertidos, de instalar um conhecimento que não era conhecimento bíblico. É bom lembrar que naquela ocasião, e é bom a gente pensar muito nisso, porque às vezes aqueles que estão compartilhando conosco nesse tempo podem estar pensando que todo mundo entrava na igreja, todo mundo tinha uma Bíblia na mão, né? E quando entravam as pessoas para que elas falassem algo diferente do que está na Bíblia, você pudesse dizer, não, está escrito aqui na Bíblia, assim, 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 assim. Mas é bom saber que naquela ocasião eles não tinham uma Bíblia como nós temos hoje. Eles não tinham o Novo Testamento como nós temos hoje. Eles tinham o Velho Testamento, que estava traduzido para o grego, né? E o Velho Testamento ajudava, e por essa razão o apóstolo Paulo estava enviando carta para eles. Eles poderiam ter talvez já algum evangelho, como o de Marcos, né, que foi um dos primeiros, mas não tinham tanta informação como nós temos hoje. Então o povo entrava, se reunia na igreja, eles não tinham um
formato de Bíblia na mão, porque não se tinha a impressão da Bíblia naquele formato. O que se poderia ter, talvez fosse alguns rolos do Velho Testamento, se pudesse ter isso, e acredito que deveria realmente ter essa informação. Mas nem todo mundo tinha acesso a isso. As pessoas estavam ali porque elas ouviam. Então uma carta dessa do apóstolo Paulo, quando era para a igreja, isso era um presente vindo do céu. Imagine você hoje não tendo nada na tua mão, não tendo uma Bíblia, não tendo nada, e chega uma carta como essa do apóstolo Paulo e ela é lida para você. Então você vai ver a necessidade. Então as pessoas estavam naquele ambiente da igreja e elas falavam umas com as outras sem ter nada para ler. Então era dessa forma que a gente tem que olhar, a gente tem que entrar dentro da história para tentar entender a dificuldade desses irmãos. E com tudo isso, com todas essas dificuldades que eles tinham, com a pouca informação que eles tinham, já era suficiente para que o apóstolo Paulo falasse para eles que como tinha sido firme a fé deles caminharem realmente nos passos do Senhor. Então essa carta era algo que confirmava aquilo que eles estavam fazendo de correto e mostrava a eles os perigos das pessoas que chegavam e começavam a falar para ele coisas que não eram corretas, que não estavam certas diante do Senhor. E então as pessoas, para penetrarem na igreja, elas tinham facilidade demais, porque era só conversar e tentar convencer as pessoas do contrário do que elas estavam fazendo. Foi isso que o apóstolo Paulo advertiu e mandou tomar cuidado. Por isso, veja só o que ele diz. Sem a palavra, do capítulo 2, do versículo 4 ao 7, sem a palavra de Cristo seria fácil ser enganado pelas filosofias e doutrinas dos homens, lá no versículo 4. Paulo ensinou a verdade do Evangelho entre os colossenses e assim teve certeza de sua boa ordem e da sua firmeza da fé em Cristo, lá no versículo 5. Paulo os lembrava da necessidade de continuar andando em Cristo, lá no versículo 6 e 7. Então, o versículo 8, olha o que diz: tenham cuidado para que ninguém os escravize às filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Então, no versículo 8, ele adverte: olha, tem gente chegando no ouvido de vocês aí e falando um bocado de coisa errada, que vocês precisam realmente ficar fundamentado na tradição do homem, não daquilo que Cristo fez. E ele vai direto na ferida, para que essas pessoas não fossem enganadas. E aqui é interessante que o que ele fala sobre o engano, né, e o escravizar. Existe uma palavrinha que aparece nesse texto, que é usada, chamado sinagogen, é uma palavra que vem do grego, que esse escravizar aí é uma forma de sequestro, é como se fosse sequestrar, não é? Porque ele se refere naquela ocasião, quando os homens conquistavam uma nação, quando eles conquistavam um povo, eles escravizavam aquelas pessoas, tiravam aquelas pessoas do convívio e vendiam elas como escravas, e a partir daquele momento ela já não poderia fazer mais nada da sua vida, da sua cultura. Ela teria que fazer aquilo que o seu Senhor mandasse. Então ela já estava escravizada ali, ela foi tirada do seu meio, e a partir daquele momento ela já não, ela pertencia a alguém diferente da nação que ela era livre. Então aqui ele faz referência a que essas pessoas estavam na igreja para escravizar, para levar uma filosofia, um pensamento, e esse pensamento iria, a partir daquele momento, tornar a pessoa escrava dele. Entenda que o que Cristo coloca diante de nós é liberdade. Cristo nos dá a opção, Cristo nos mostra o caminho de ser livres. Ele não nos escraviza, Ele não nos faz dependente de nada nesse mundo, porque o que Ele diz é que nós somos dependentes dEle na eternidade e aqui, mas não dependente de filosofias desse mundo. Então, isso estava entrando na igreja, e as pessoas estavam sendo convencidas, porque os argumentos eram muito interessantes. Então esses argumentos eles envolviam
os hábitos da cidade, envolviam as festas, envolviam o ciclo lunar, os astros. O apóstolo Paulo diz que nada disso deveria influenciar a vida daqueles que seguiam a Cristo. Então, essas pessoas, eles queriam que, através da sua fala, tirar as pessoas, sequestrar as pessoas, o seu pensamento. Entenda que não é a pessoa só, ela começava a frequentar a igreja, mas ao mesmo tempo ela seguia aquele rito dessas pessoas. Paulo alerta para que aqueles que foram libertos não retornassem novamente àquela escravidão. E interessante que no versículo 9, ele diz: porque nele, e fala do Senhor Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E isso é interessante porque eles pregavam, e essa filosofia pregava isso, que o Senhor, ele não era o Deus encarnado, e não havia suficiência nele. E devemos hoje estar muito atentos, porque muitos falam que o Cristo, ele não é o suficiente para a tua vida. Você precisa buscar alternativas que não seja somente Cristo. E Paulo diz que aqui para eles, olha, você não precisa buscar mais nada, somente Cristo é suficiente na tua vida. E a razão disso é muito simples, porque Ele é Deus. Então, eles davam e atribuíam aos anjos o poder de fazer acontecer as coisas, e com isso eles levavam realmente a adoração para os anjos. E a gente vai perceber isso na história, como até hoje as pessoas elas falam do anjo, que o anjo vem, que o anjo faz, e chama o anjo e tal. E na verdade não é o anjo, que o anjo ele é um servo igual a gente, né? O Senhor Jesus, ele que é o Deus, ele que manda, ele que faz. E aqueles são conservos respeitadíssimos no mundo espiritual, assim como nós, que somos filhos de Deus. Então nós, assim como os anjos, somos servos. E não há aquele, porque deu poder ao anjo. Quem deu poder, quem permitiu isso foi Deus. Assim como Deus te deu também o poder da palavra, o poder de transformar. Então, na verdade, nós não temos que idolatrar nada, absolutamente nada, que a adoração é somente a Ele. E aqui havia realmente uma tentativa de se implantar uma cultura e uma filosofia de adoração àquilo, tirando a divindade completa do Senhor. Então, na realidade, isso ainda hoje existe no nosso meio, a tentativa de desviar a suficiência de Jesus para outras coisas. E aqui nós vemos uma variedade delas que o mundo apresenta. São momentos em que você não precisa realmente estar orando, você vai buscar com as suas forças a solução das coisas, em primeiro lugar, e depois você vai tentar com outras pessoas, você vai tentar outras alternativas que não seja o Senhor. É sempre dessa forma. E na verdade Deus, ele diz que devemos buscá-lo sempre em primeiro lugar, porque Ele é a primazia, Ele é aquilo que realmente veio para completar toda a nossa vida. Mas o que acontecia com a igreja de Colossenses era uma tentativa de sabotagem do inferno. Então, o inferno nunca parou de fazer isso na igreja durante a história, e ele vai sempre tentar fazer isso na tua vida. Então, devamos aprender uma grande lição, que vamos seguir os passos do Senhor e acreditar que Cristo é perfeitamente Deus. Vejamos nos versículos 8 e 9. Enquanto homens enganam com as filosofias e vãs sutilezas das suas tradições, Cristo ensina a verdade de Deus, sendo Ele mesmo toda a plenitude da divindade. Então percebam que Ele é a plenitude da divindade, porque Ele veio nesta terra, Ele cumpriu a sua missão, Ele ressuscitou e Ele mostrou que tudo estava sobre Ele, porque tudo foi criado por Ele e para Ele. Então, dessa forma, o apóstolo Paulo envia e diz: olha, vocês não precisam ouvir essas pessoas mais.
não precisa de absolutamente olhar para astro, para adivinhações, porque o Senhor, Ele é Rei, Ele é Deus sobre todas as coisas. Então, fica aqui esse tempo que é muito importante para nós de entender que essa grande lição devemos trazer para a nossa vida, reconhecendo o senhorio de Cristo na nossa vida. Então, que Deus Ele possa continuar te abençoando, e bom demais estar aqui e aprender como lições preciosas nós podemos aprender nessa carta aos Colossenses. Amém? Então, que Deus assim seja louvado nesse dia. Então, vamos orar ao Senhor, pedindo que o Senhor blinde a nossa mente contra as ideias que vão de encontro ao seu Evangelho, para que nada te desvie do caminho do Senhor. E se você está aí conectado nesse tempo conosco e você tenha se afastado dos caminhos do Senhor, porque muita coisa tem te convencido do contrário, isso são filosofias do mundo, se afaste delas e volte para os caminhos do Senhor. Amém? Então vamos orar ao Pai, nosso Deus, louvamos o Teu nome nesse tempo, nós queremos Te agradecer pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque os nossos irmãos em Colossenses, eles receberam essa carta com muita alegria e com muita clareza na vida deles. E hoje nós não temos só essa carta, nós temos toda a Tua palavra. Obrigado pela oportunidade de Te servir, de seguir os Teus passos. Rogamos ao Senhor para que aqueles que estão conectados conosco, eles recebam a Tua direção, recebam a Tua bênção, recebam o Teu conhecimento e rejeitem tudo aquilo que vem de encontro aos Teus ensinamentos. Por isso, Pai, traga de volta aquele que está fora dos Teus caminhos, traga de volta aquele, Senhor, que tem sido convencido por coisas que não pertencem à Tua palavra, para que voltem com alegria, seguindo Teus passos. Por isso, nós oramos, abençoamos a todos e fazemos isso no nome santo, poderoso, maravilhoso de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até a próxima.